Peço aí que vocês aceitem. Então, vamos começar a nossa leitura hoje, a continuidade, né, do livro Exercícios para o Autodesenvolvimento, a Trilha dos Seis Passos. Nós estamos lendo o terceiro exercício, que é o exercício do controle do sentimento. Hoje a leitura vai ser feita pela Cíntia, mas antes eu quero fazer a leitura do nosso verso de abertura. Hoje eu vou ler o verso do Ulrich Schaefer, do Crescer e Amadurecer. Eu acredito que existe uma realidade cuja força está no fato de não podermos arrastá-la para cá com provas e métodos científicos. Ela escapa às nossas mãos. O mundo é um segredo e, ao mesmo tempo, uma realidade que se pode descobrir e captar. Esses dois mundos vivem lado a lado, um dentro do outro, um para o outro. E eu próprio me componho desses dois mundos. Eu sou finito, compreensível, vivenciável, e mesmo assim também sou infinito, não definível, e muitas vezes só uma suposição de uma verdade transcendental que eu próprio não compreendo. Então, Cíntia? Cíntia, você lembra da página, né? Sim, é o sentimento estabelece. Exatamente, isso. Página Sim. 32, está certo. Uhum. O sentimento estabelece a conexão entre o mundo e nós mesmos. Uma vez descoberta essa função ponte, notamos logo que há uma pista de dois sentidos nessa ponte. Surge uma impressão de fora que provoca um determinado sentimento interior. Uma criança saltitante pode evocar um sentimento de leveza. Com isso, leva-se uma mensagem do mundo para a alma. Pode acontecer também que a alma tenha algo para contar. A lembrança de uma professora com quem, quando criança, tínhamos dificuldades e que frequentemente usava roupas verdes, pode fazer com que a cor verde, mesmo agora, evoque-nos uma antipatia. Resumindo, um sentimento pode dizer algo sobre o mundo externo, mas também sobre nós mesmos. Se conseguirmos separar esses dois aspectos, então os sentimentos podem nos conduzir ao conhecimento do mundo ao nosso redor e levar ao conhecimento de nós mesmos, autoconhecimento. Ao se tornar consciente do próprio mundo dos sentimentos, uma pessoa pode descobrir que tem fortes emoções e outra que tem vivências emocionais fracas, que aguardam para vir à tona. Em ambas, há um distúrbio de equilíbrio. Provavelmente, todo ser humano traz em si os dois aspectos. E qual aspecto vai aparecer dependerá da parte do mundo externo que ele encontrar. Nesse exercício, são principalmente as emoções fortes que chamam a atenção e é a expressão delas que as pessoas tentam controlar. Mas é igualmente frutífero estimular o crescimento de sentimentos em estado de sonho e mal percebidos. Muitas vezes, há a necessidade de um tempo para que esse processo de crescimento ocorra. E para isso, precisa-se criar interiormente um espaço.
Para expressar essa imagem como um jardim de sentimentos, podemos dizer que alguns sentimentos fortes pedem para serem podados, e sentimentos delicados, em contrapartida, só se desenvolvem quando são transplantados. Muitos sentimentos fortes apresentam-se por si e são incontestáveis. Nunca passam despercebidos. Devemos ficar atentos a outros sentimentos. Na verdade, dar ouvido a eles, como, por exemplo, o humor que a neve provoca em nós, ou um arco-íris, ou uma chuva de primavera, ou o início do outono. Também o ambiente de determinados lugares. Quão diferente é estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Aqui a nota do tradutor. No original, o autor cita as cidades de Groningen e Amsterdã. Ou como é diferente um ambiente em uma instituição de tratamento ou em uma escola. Existem poucos âmbitos que são tão propícios para o desenvolvimento dos sentimentos como o da arte. Isto vale tanto para o fazer artístico quanto para o vivenciar da arte. O vivenciar ativo da arte acontece sempre pelo sentir. Quando observamos durante 15 minutos a obra, acho que é assim que se lê, Judice Brude, Noiva Judia, de Rembrandt, podemos perceber que sentimentos bem específicos surgem na alma. Também, ao praticar a arte, você se deixa conduzir pelos sentimentos. Ao se tocar uma sonata de Chopin, por exemplo, os sentimentos determinam em qual tempo se deve tocar e onde se encontram os acentos, forte, piano. Os sentimentos se tornam instrumento, no verdadeiro sentido da palavra. O exercício do sentir é uma questão de encontrar o equilíbrio. Quando Rudolf Steiner fala sobre equanimidade, isto não significa que se deva enfraquecer ou sufocar os sentimentos, mas que você mesmo, na quebra de onda dos sentimentos, se mantém ereto e em equilíbrio. Os sentimentos sempre têm a ver com polaridades, apetite e inapetência, alegria e tristeza, simpatia e antipatia. Um carrega o outro. Um permite que o outro também tenha espaço. A tenra beleza de uma videira torna possível vivenciar a força robusta do carvalho. Esse manter-se em equilíbrio também se aplica na relação que existe entre as emoções barulhentas que surgem por si e que têm tendência a se tornarem grandes, e o lado silencioso da vida dos sentimentos, onde se deve criar espaço e tempo. Quando se consegue limitar um pouco as emoções violentas e rápidas, na verdade, economizam-se forças para os movimentos emocionais escondidos e tenros. O inverso também é verdadeiro. Sentimentos religiosos ou vivências na natureza podem colocar peso suficiente num lado da balança para não deixar exceder emoções fortes do outro lado. Em contraposição aos dois outros exercícios anteriores, não se pode fixar em determinado momento os exercícios do sentir. O importante é segurar o momento em que os sentimentos se manifestam e então cuidar para que não somente sejam exteriorizados, mas também interiorizados. Pela manhã,
Antes de iniciarmos a jornada diária, podemos parar por um momento e nos propormos a realizar o exercício durante o dia. Uma retrospectiva ao final do dia vai mostrar momentos onde obtivemos sucesso e também onde deixamos passar a oportunidade do exercício. Olharmos como espectadores para os sentimentos surgidos durante o dia é uma ajuda para, no dia seguinte, termos presença de espírito e acertar aquele momento. Aprendemos, através desse exercício, a viver o presente. A comunicação com o mundo e o respirar entre o interno e o externo é fortalecida. Obrigado, Cíntia. Então, o que nos chama a atenção essa leitura de hoje? O que chamou a atenção de vocês, né? No texto? Cada um, naturalmente, se sente mais vinculado a uma frase, a uma observação, né? O que vocês gostariam de chamar a atenção? Posso falar? Já que Pode? para mim chamou a atenção o final aqui, quando ele fala da retrospectiva no final do dia, Uhum. porque a gente consegue perceber como foram os nossos momentos, né, durante o dia, assim, bem interessante. Eu tenho feito esse exercício a retrospectiva noturna, Uhum. e isso é o que mais aparece para mim, assim. Uhum. Não sei se é porque eu já tenho essa tendência a ser mais sensível, e agora podendo olhar para isso mais de perto, né, me traz uma força e justamente esse olhar de fora para poder observar, né, quando que eu me excedo, quando eu me fecho. E aí Sim. durante os dias é como sempre eu falo aqui, né, que eu dou um passinho para trás assim nos momentos e aí eu consigo observar, nossa, será que isso aqui é para tanto? Sabe? É como se tivesse um sinalzinho assim dentro de mim que me tocasse o sininho assim, Uhum. tipo agora, calma, né? Não é para tanto, ou presta atenção nisso aqui, nisso que isso aqui é importante. Obrigado, Cíntia. E, na realidade, quando ele fala disso, ele está falando para todos os exercícios, né? Então, acho que aqui é importante pegar essa fala aí específica, né, esse ponto do capítulo, quando ele fala da retrospectiva e relembrar a retrospectiva, né? Porque para muitas pessoas a retrospectiva não é um exercício tão simples. E a retrospectiva, do ponto de vista, como nós falamos na antroposofia, ou é sugerido pelo Steiner, é você, ao final do dia, relembrar seu dia no sentido inverso do movimento dos acontecimentos, né? Então, normalmente, quando nós lembramos uma coisa, nós lembramos do início para o fim. E o exercício da retrospectiva é o contrário. Você vai olhar do último evento para o primeiro, em direção ao primeiro. Isso é um exercício da vontade, porque a vida corre de um jeito e você deliberadamente pensa de outro. E também é um reforço para a nossa vida etérica, para o nosso corpo etérico, porque a memória está no corpo etérico. E o exercício ele tem uma característica que é você estar olhando de fora, como se você estivesse se observando. E ter o cuidado que é a armadilha do exercício, é que quando eu estou lembrando de uma coisa, no sentido retrospectivo, né? E eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa, e aí eu caio no risco de pensar, nossa, eu podia ter falado isso, 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 isso não aconteceu. E aí eu me perco do exercício, né? O exercício é eu lembrar o que aconteceu. E quando eu faço isso, observando qualquer exercício, observando um dia, mas observando agora especificamente os exercícios que ele recomenda, seja do pensar, seja o controle do pensar, da ação ou do sentimento, eu vou me fortalecendo sem nenhuma crítica. Ah, hoje eu não consegui fazer.
né? Ou não fiz da forma adequada. Então, de manhã eu me proponho a fazer, seja que exercício for, e à noite eu vou olhar como que eu caminhei no dia com esse exercício. Então, isso é bastante importante para que nós possamos nos fortalecer, né? E principalmente através do exercício do sentimento, como ele fala, que é uma ponte, né? Ele é uma ponte entre aquilo que o mundo me traz, mas também eu percebo como eu, a partir de mim mesmo, determinadas coisas. Não sei, a Maria Emília queria falar alguma coisa? Sim, Ronaldo. Eu achei muito interessante essa frase que ele falou assim: o sentimento estabelece conexão entre o mundo e nós mesmos. Poxa. Porque aí ele falou até desse problema, coisa da cor verde, porque Uhum, eu tinha muito horror ao cair da noite. uhum, Assim, aquele horário assim, 5 horas, 6 horas da tarde, era um horário assim que eu tinha muito medo desse horário. Eu não sei por quê, me dava uma sensação de muito desconforto. E eu não entendia por que eu sinto isso quando vai acabando o dia. Aí um dia eu tive um sonho, e nesse sonho eu relembrei umas coisas da minha infância. E você sabe que eu entendi direitinho porque aí eu consegui reviver um sentimento da minha infância, e aí eu entendi, gente, é por isso que eu não gosto do fim do dia. E daí em diante, eu passei até a gostar de caminhar no final do dia, sabe? De sair de casa. E antigamente, não. Para mim, o final do dia era uma hora assim que eu queria que passasse logo. Então, isso uhum. que ele falou aqui, quando a gente entende por que a gente tem um sentimento, mas a gente tem que sentir isso de novo para fazer Uhum. essa conexão. Para Achei muito perceber. interessante essa frase Uhum. aqui. Isso é verdade. Só quando nós nomeamos é que nós podemos enfrentar a questão, né? Aham, E você falou uma coisa interessante, você tem uma vivência específica, mas para muitas pessoas esse horário da transição do dia para a noite é problemático, né? é? Então, se chama esse horário de lusco-fusco, né? Ou então a hora do lobo também tem esse termo, alguns citam essa fase, porque atavicamente nós percebemos que o dia você está olhando tudo, você vê tudo pela luz do dia. À noite existe uma escuridão, isso já é um arquétipo, né? O escuro é mais Uhum. difícil. Então, uma febre de noite é mais difícil, uma dor de dente à noite é mais difícil, porque parece que você não vai ter recurso. Sei, Então, não é entendi. incomum pessoas, quando você pergunta qual é o pior momento do dia para você, e a pessoa fala exatamente essa transição do dia para a noite, né? Pode ser que muitas tenham realmente uma vivência, como você citou que teve, e outras é um Uhum, pouco essa questão meio arquetípica, né? Eu estou saindo daquilo que é claro, entrando naquilo que é escuro, uhum. onde eu posso não estar vendo a solução, ou ter mais dificuldade de encontrar, se eu passar mal, outras pessoas vão estar dormindo, né? Então tem muito essa questão também. E, Sei. naturalmente, isso ele chama atenção. Quantas pessoas que têm sentimentos, mas que, por não termos o hábito de olhar o sentimento, a pessoa tem um mal-estar, mas não consegue identificar, Uhum, né? Porque não olha. E esse aqui ele chama atenção também com essa imagem muito interessante, que é olhar os sentimentos como um campo de flores e olhar objetivamente aquelas que eu preciso podar porque essa flor que representa esse sentimento está exuberante demais e isso tira a minha qualidade de vida, e outras que eu preciso incentivar, né, para que essa planta cresça. Sentimentos que ficam ou desconhecidos, né, não expressos, ou então que eu preciso desenvolver mais, né? Olhar pensamentos, como exemplo, observar uma determinada ação de um ser humano, uma ação bonita, ou perceber um evento da natureza bonito, e me dedicar a apreciar, a venerar isso. E a nossa vida é tão rápida e tão materialista, né? Uma luta pela sobrevivência, que nós vamos não dando espaço, não que o sentimento não exista, mas ele, provavelmente, quando ele tenta surgir, eu tenho que estar preocupado com outras coisas. Eu tenho que estar preocupado de resolver os problemas,
E aí eu vou me vinculando mais aos sentimentos mais pesados, sentimentos mais tristes, né? Às vezes até depressivos mesmo, quando você olha a realidade externa, quando você olha também as questões da sua vida, nós temos uma tendência a olhar mais os sentimentos negativos. E assim como nós temos um alimento para o corpo, né? Eu me alimento para poder exercitar, trabalhar, eu preciso também alimentar a alma, para que ela possa me dar a força para a conduzir a vida. E se nós pensarmos, né, falando de alimento, se eu penso um alimento, agora especificamente do alimento, para depois a gente chegar no sentimento. Se eu olho uma comida que é altamente industrializada, né, é um fast food, e olho uma alimentação feita em casa, com todo o cuidado, de preferência orgânica, qual dos dois alimenta o corpo? Todos os dois. A diferença que tem é na qualidade. Quando nós olhamos os sentimentos que nós alimentamos, com os quais nós alimentamos a alma, e nessa ponte a criança ela é puro sentimento, ela percebe o sentimento do espaço, né? Mesmo que as pessoas falem coisas bonitas, uma criança pequena capta aquilo que é o sentimento que está ali presente, né? E aí você vê uma família onde tem todo o cuidado com a criança, com todos os desafios que uma família tem, né? Mas você tem o cuidado, você reconhece a criança, acolhe a criança, ou olha uma família onde tem muita desestruturação, tem abuso, tem autoritarismo, qual o sentimento que alimenta a alma? Os dois. A diferença, novamente, é a qualidade. Então, como ele disse aqui, a alma ela é polar. Então, nós vamos ter sempre a possibilidade de sentimentos positivos e negativos nessa polaridade. A pergunta é, agora como adulto principalmente, qual é a flor de sentimento que eu vou cuidar? Qual que eu vou regar realmente, né? E ter esse cuidado em relação às crianças, porque a criança ainda não sabe como lidar com isso. Nós é que oferecemos para a criança esse ambiente de sentimento, né? Então, são esses aspectos bem interessantes, mas voltando ao que você falou, Marília, é nomear, né? E essa característica de nomear não é tão simples. Muitas pessoas têm muita dificuldade de nomear os sentimentos. Então, a gente tem que aprender. E como que eu vou aprender? Olhando para eles. E por isso que no final do livro ele fala, não tem uma hora para fazer isso, né? O exercício da ação, ele é bem específico. Eu vou definir uma hora para fazer o controle da ação. O pensamento, eu também determino um tempo, eu vou pensar sobre isso. Mas o sentimento flui, e ele flui o dia inteiro. Então, não tem uma hora para observar isso. Eu vou fazer isso, né, para que eu possa ter o conhecimento e o reconhecimento do sentimento, é eu, a cada momento que vem um sentimento, pelo menos, mesmo que seja por segundos, eu pensar, observar o sentimento. E aí começar a dar nomes para eles. E se é muito difícil nomear, acho que nós já comentamos isso no outro encontro nosso, pelo menos que eu coloque em dois grandes blocos, né? Das duas grandes polaridades. Esse é um sentimento bom ou é um sentimento ruim? É um sentimento alegre ou é um sentimento triste? E aí eu começo já identificando isso e depois, gradativamente, eu vou conseguindo nomeá-los. Eu já comentei com você de uma ex-aluna da escola, e numa supervisão ela falou que quando ela começou a observar os sentimentos, e aí ela ficou chocada de ver quantos sentimentos que ela tinha, né? Porque realmente são o tempo inteiro. Outra coisa também, Ronaldo, que eu gostei muito aqui, foi quando ele falou de que a gente não tem que controlar os sentimentos, a gente tem que só aprender a como externar. Então, por Exatamente. exemplo, uma coisa que eu sempre achei muito estranho é como as pessoas confiam em expressões assim exageradas. Inclusive, teve uma vez que eu li eu fui jurada, então eu já fui jurada em julgamento, né? E eu vi uma pessoa falando uma coisa lá na sala lá de jurado,
falando assim, eu percebi que fulano era culpado, eu decidi que ia achar ele culpado, né, coisa e tal, porque falaram que no enterro essa pessoa não chorou em momento algum. Eu achei aquilo tão nada a ver, porque cada pessoa tem um jeito de se expressar. E tem pessoas que fazem escândalo, tem pessoa que fica quietinho, mas isso não quer dizer nada. Eu achei muito interessante essa parte que falou assim, a gente não tem que, não é a questão de querer controlar os sentimentos. Muitas pessoas conseguem observar os próprios sentimentos, sentir, mas não precisa, sabe, se afogar, como ele falou aqui numa hora, eu acho que foi até na outra, se afogar no sentimento. Eu gostei muito disso, porque tem muita gente que leva a fama, né, de frio, e a pessoa não é fria. Ela só aprendeu que ela não precisa, sabe, ficar, vamos dizer assim, ela não precisa ficar controlada pelos sentimentos, Uhum. entendeu? Uhum. É a frase que ele usa, né? Não ser sentimentos, ter sentimentos, né? Exatamente. Então, isso é bem, porque a palavra controle, ela realmente dá uma impressão errônea, né? De que eu vou Sim, controlar o sentimento. Não, você não vai que é coisa controlar. É, artificial. o sentimento vai vir, ele brota, ele é espontâneo. É como que eu aprendo a não me perder nele, tanto na alegria quanto na Exatamente. tristeza, né? E principalmente quando você falou a externalização, né? Como que eu Uhum, externalizo esse sentimento? Porque tem pessoas que num ambiente onde acha-se que eu tenho que externar uma tristeza, aí exagera também aquilo que na realidade não é o que está no nível adequado, né? Ou mesmo da alegria, né? Então, em locais que se espera muita alegria, muitas pessoas externam uma alegria que às vezes não é aquilo que vai na alma. uhum. É até interessante a imagem do palhaço, né? O palhaço, ele É, sempre tem uma lágrima, mas na realidade é porque parece que ele está ali com a função de fazer os outros rirem, ele faz coisas engraçadas, mas lá dentro muitas vezes tem uma tristeza muito grande, né? é. E na vida social algumas pessoas fazem esse arquétipo, né? Ou então falam, nossa, que tristeza, mas lá dentro a pessoa não está nem pensando naquilo, não está nem interessado naquilo, né? Então, é a questão da verdade, né? A verdade consigo Uhum. mesmo e que vai aparecer no externo naturalmente. Muito bem, Isso mesmo. obrigado. Cíntia? Sobre o que a Maria Emília falou, né, dessa angústia no final da tarde, Uhum, e aí eu penso assim, que quando percebo, né, em mim, quando a gente não olha, né, a gente tem sentimentos e às vezes por algum medo ou alguma questão a gente não olha para eles. E o momento quando a gente para pensar ou, né, se confronta, e mesmo com medo, você percebe como a gente, né, como você fica mais forte, porque às vezes o medo ele tá num lugar assim, lá atrás, quando você era uma criança e não tinha como lidar com aquilo. E hoje, você já como adulto, né, você tira aquela barreira, né, aquele medo que você tinha de não querer olhar. E percebe que você consegue já lidar com aquilo, né? Então é como se você fosse limpando a sua história e aquilo vai te fortalecendo, né? E outra coisa que eu estava pensando também, quando a gente faz esse exercício, né, de controlar, né, o sentimento de olhar, você começa a separar as coisas. Então acontecem fatos que outras pessoas, né, que as pessoas que a gente fala, nossa, né, te impacta, e você pode chegar a um exagero, assim, sei lá, numa histeria. E isso te tira forças para quando você, né, tem um sentimento bom, quer se aprofundar, assim, você fica meio que passa batido, né? Então eu percebi isso que às vezes tem notícias, principalmente quando vem de fora, assim, da mídia, eu dou uma olhada e aí eu mesma já eu ando falando assim que eu sou minha própria psicóloga, porque uhum, eu ando me dando os conselhos, assim, eu falo, calma, que isso aqui, né, vamos olhar direitinho. E aí parece que isso é como se eu guardasse o combustível para o que realmente
me chama atenção, né? Me importa, que me traz o sentimento, eu me aprofundo mais, né? Eu percebi isso também. Bom, eu acho que nós já comentamos isso, né? Que é comentado na filosofia da liberdade, né? O sentimento é o que nos diferencia. Porque nós podemos pensar a mesma coisa, né, juntos, nós vamos pensar sobre este assunto e temos todos os dados para pensar sobre aquilo, nós podemos agir juntos, nós vamos construir ou vamos fazer alguma coisa juntos, mas nós não podemos nos convidar para, vamos sentir juntos. O sentir, ele é único, né? E ele é que diferencia e ele vem junto com a vivência também. Então, isso é interessante, esse controle dos sentimentos tem esse, esse caráter, né? Não ser sentimentos, mas ter sentimentos, e é um importante conhecimento sobre si mesmo, né? Um importante recurso de reconhecer a si mesmo. Muito bem. Ronaldo, Sim, Valorize. sou eu, tudo bom? Tudo bom. Só queria complementar Uhum. sobre isso, que ontem eu assisti a um filme, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, chama Casa de Vidro, que está na Netflix. Não sei se você já viu, Ronaldo? Não, Esse? não estou me Não? lembrando E agora. é uma história baseada em fatos reais, né? E é uma história bem biográfica, assim. E quando você está falando desse sentimento, principalmente que está no passado, né? E ela Uhum. reconta essa história, e aí ela, mudando o sentimento, ela consegue, parece que destravar onde ela está parada, sabe? Sim. Então, ouvindo você, me deu essa sensação de que quando eu olho para o sentimento numa outra forma, né? Era o mesmo sentimento, mas ela olhou de outra forma, ela despertou um novo sentimento. Uhum. Então, É. antes ela tinha raiva, ela passou a ter compaixão, sabe assim? Uhum. Sim. E é isso que é o nosso trabalho com a biografia, né? É ajudar a pessoa a olhar o passado dando um significado diferente, né? Ressignificando, não mudando o fato. O fato aconteceu, né? Provavelmente o que levou a ela a ter raiva é um fato marcante, né? A Emília também comentou isso aqui, né? Era uma vivência que trazia para ela um medo, que a partir do momento em que ela identifica, ela passou a superar isso, né? Uhum, E no caso aí, do que você cita do filme, é uma transformação, né? Uma metamorfose de um sentimento ruim, de raiva, uhum, para um sentimento de compaixão, de acolhimento, né? Então, sempre que isso. nós olhamos para o passado com o objetivo não de identificar e fixar, porque muitas pessoas que não conseguem fazer um novo significado, trazer um novo significado, elas vão recrudescendo e trazendo uma cristalização naquilo que foi. Então, tem pessoas que têm raiva por um motivo, com todo o direito que ela tem de ter raiva, mas ela não consegue fazer uma metamorfose e aquilo vai ficando cada vez mais pesado, mais pesado, mais pesado. E outras pessoas conseguem, na medida do que é possível, do limite, minimamente fazer uma transformação. Nem que seja diminuir a raiva e, de preferência, que eu possa passar por um processo de compreensão. Isso serve tanto para o pensar quanto para as ações, né? Ah, eu fiz uma ação no passado, eu não preciso ficar repetindo isso, e se eu vejo que essa ação não foi boa, eu vou dar um significado diferente para ela, e para significar, dar um significado diferente, é muito importante essa possibilidade do contextualizar, né? Quando eu contextualizo, é uma das coisas mais salutares que tem, porque naquele contexto as coisas talvez tivessem que ter ocorrido daquela forma. Hoje já não é mais para ser assim. E aí então eu posso fazer uma transformação, mas Uhum, sempre objetivamente olhando e nomeando, né? Provavelmente o que aconteceu com o personagem aí do filme chama Casa de Vidro, né? Que você falou? isso, Casa de Vidro. Tá. Eu vou ver depois se a gente consegue ver esse. Obrigado pela indicação. Esse personagem conseguiu então fazer essa transformação, né?
observando assim, e ao sentimento, ela consegue fazer essa transformação. É, Obrigado aí pela indicação. legal. Obrigada, Panela. É. Bom, vamos dar um passo, vamos entrar no próximo exercício. Vamos. Quarto exercício, positividade. Os exercícios básicos do caminho de desenvolvimento, escolarização, são descritos por Rudolf Steiner em uma determinada sequência. A prática ensina que é frutífero manter-se nessa sucessão. Para os exercícios subsequentes, verifica-se que as experiências dos exercícios anteriores são muito úteis. Há indícios de que a sequência possui uma lógica interior. Muito claramente, isso é ilustrado através da lenda persa que Rudolf Steiner conta para esclarecer o exercício da positividade. Ver anexo à ciência oculta na parte final deste livro. Cristo e seus discípulos, em uma de suas caminhadas, encontram um cachorro morto à beira da estrada. Os alunos de Cristo desviam-se do cadáver que se encontrava em decomposição, cheios de horror. Com isso, eles dão uma expressão adequada ao sentimento que lhes surge. Terceiro exercício. Cristo, contudo, segue um passo adiante. Ele não se afasta do cachorro, mas continua a observá-lo e admira os dentes brancos e brilhantes que não se sujeitam à deterioração. Com essa lenda, vê-se que primeiramente foi vivenciada a decomposição do animal. Justamente por isso, foi possível visualizar a dentadura intacta e pura do cachorro morto e valorizá-la. O quarto exercício segue construindo a partir do terceiro e significa um passo subsequente e novo. A primeira atividade que é explorada no exercício da positividade é a persistência e a intensificação da observação. Procura-se fortalecer o interesse pelo mundo e torná-lo independente dos sentimentos primários que surgem de dentro. Somos facilmente afastados de observações posteriores por esses sentimentos, principalmente se eles são de natureza negativa, ou se é eliminado da situação pelos acontecimentos, ou se passa pelo fato com menosprezo. Pede-se aí a tomada de iniciativa para novamente se direcionar ao mundo e sair à procura de algo positivo. Como exemplo, temos professores que encontram, numa pintura de criança, que para um espectador foi um total fracasso, uma pequena parte que é linda e bem-sucedida, e a partir daí, as outras partes da pintura podem ser reconsideradas. Um outro exemplo. Em um grupo, pode-se descobrir que um notório ranzinza é justamente a pessoa que contribui para que o grupo se torne uma pequena comunidade com querer coletivo. Não é a intenção desse exercício que o negativo não seja notado, mas que dentro da experiência negativa tentemos descobrir o elemento positivo. Em uma caminhada no campo, na província de Drenthe, Holanda, somos importunados por voos rasantes de aviões militares de caça. Mas em seguida podemos ouvir o silêncio. Esse exercício reforça a capacidade de observação. Surge, assim,
uma nova e prazerosa caminhada de descobertas. Ao lado desse exercício circunstancial de positividade situacional, que no momento específico é colocado em prática, ainda há uma outra forma que é executada ao longo do tempo. Há em nossos tempos muitas circunstâncias e acontecimentos no mundo, e talvez também na vida de cada um, que evocam horror e com os quais não se quer ter nada a ver. Custa muito esforço até para conseguirmos ver algo de positivo nisso e interiormente dizermos sim ao acontecimento. No Velho Testamento, há a imagem da luta de Jacó com o anjo, onde Jacó diz: Eu não o deixarei ir até que tenha me abençoado. Muitas vezes esse abençoar chega somente quando descobrimos, na situação, algo que aquece, um lado positivo. Pode-se, então, reingressar no mundo com convicção. Talvez alguém queira fazer alguma observação antes de seguirmos. O que vocês acham? Se é fácil realmente fazer essa observação, né? Como ele fala aqui. Silêncio mortal. Ninguém se manifesta a Ronaldo, respeito da Ai, possibilidade. Ronaldo, falou, pode falar. Agora a gente quer falar. eu pensei numa coisa, mas que eu não sei até que ponto isso é muito egoísta. Sabe? Eu noto assim, igual quando acontece uma coisa muito ruim e a gente fica horrorizado com aquilo, mas interiormente a gente fica assim, um pouco aliviado que isso não tenha acontecido com a gente. Uhum, Eu não sei se isso aí estaria enquadrado nisso. Eu acho isso um pouco cruel, entendeu? uhum, Mas a gente sente. A gente sente um pouco de alívio de que aquilo não tenha acontecido com a gente. uhum. Isso faz parte da nossa característica egóica, não Uhum, necessariamente egoísta, né? O egóico é aquilo que é um fortalecimento do seu ego, da sua individualidade. O egoísmo já é quando você quer tirar proveito disso para você. Então, como nós somos seres individualizados, é natural que nós observemos o mundo a partir do nosso ponto de vista. Então, isso também é humano quando você vê, nossa, aconteceu uma coisa, ainda bem que não foi comigo. Isso é quase que espontâneo, né? Você vê um acidente na sua frente, você conseguiu frear o carro, isso aí é humano. Aí entra num outro âmbito, que é o âmbito que foi usada a palavra da Lourise, né? A compaixão, que é depois eu me colocar no uhum, lugar do outro e ver o que o outro vivenciou. O exercício aqui especificamente é quando eu vejo uma determinada situação e dentro dessa situação eu olho aquilo que pode ser uma situação ruim, eu olho aquilo que é positivo. Não? Porque naturalmente pelo nosso modo de sobrevivência nós damos muita atenção para o negativo. Na realidade, ele está falando aqui de uma polaridade. A vida é polaridade, né? Então, você tem o dia e a noite como as duas essências, nenhum dos dois pode prevalecer e eles se complementam. E dentro do que é ruim, eu posso sempre encontrar aquilo que é bom. E por isso do exercício também do ressignificar, né? Então, às vezes, eu olho para a minha biografia atrás, porque aqui ele está falando de uma coisa que acontece naquele momento, né? Então, eu estou caminhando num campo lá na Holanda e vem o voo rasante do avião militar, aquele barulho, aquele estrondo, mas depois vem o silêncio, né? Então, ele está chamando a atenção para esse fato, entendi. né? Mas eu também posso olhar na minha biografia e falar, nossa, aquela coisa, aquele evento foi muito desafiador, foi muito chato, foi ruim, mas às vezes, quando eu olho lá no futuro, eu falo, mas aquilo que foi naquele momento ruim, que não apaga, é um fato, me fez dar outros passos na vida.
O que parecia ser um desvio, na realidade me colocou numa outra posição e que foi extremamente positiva, quando eu olho o todo. Quando eu olho o fato, eu não vejo. Quando eu olho o todo, eu vejo isso de uma forma melhor, né? Eu posso perceber o positivo. E muitas pessoas não conseguem dar espaço, até porque elas ficam presas no sentimento, como nós já tínhamos falado. Por isso que ele fala, esse exercício é um passo além. Então, se eu vivo uma coisa que é triste, mas eu não apenas tenho o sentimento, mas eu me torno o sentimento, eu não consigo ver o que existe de positivo naquela situação. Então, isso que é interessante. São duas coisas diferentes, mas o que você colocou é um fato da vida humana, que é um fato da nossa característica egóica, né? Mas eu acho que na hora que você ia falar, a Lourise ia falar também. A Cíntia. Eu acho que a Lourise ia falar junto com você antes, né? Fala, Lourise. Eu vejo, então, você trazendo isso, por exemplo, se a gente for pegar um exemplo, o próprio Covid, né? Uhum. Que a gente olha no começo como uma coisa difícil, negativa, tudo de ruim que estava acontecendo, e depois a gente viu quantas coisas também foram positivas através, né, do Sim. Covid, né? Quantas pessoas começaram a trabalhar em casa, enfim, tem vários pontos positivos. E esse é um exercício mesmo, se descolar um pouco, né? E ver, como você disse, né, Ronaldo, que tudo é polar, então se tem sombra e luz o tempo todo, o negativo eu estou vendo a sombra. Então, qual é a luz desse acidente, dessa doença, dessa situação, Uhum. dessa separação, desse perrengue que eu estou passando, né? Uhum. E ver a luz é um desafio mesmo, né? Porque você está imerso, o sentimento gruda você no negativo, né? Parece que você está grudado, né? Que nem um piche, né? Uhum. E aí você precisa se deslocar disso. Então, acho que é um esforço muito grande que a gente tem que fazer para sair, né? Se deslocar desse lugar negativo, né? Sim. A Cíntia falar alguma Ah. coisa? Eu não sei se a Cíntia ia falar. É, eu ia, eu vou. Não sei se isso encaixa aí nesse exercício, mas eu tive uma experiência em 2014, e quando eu fiz 40 anos, eu passei por uma situação muito difícil, muito avassaladora, destruidora, enfim, muito difícil. E aí eu tive que escolher, assim, sabe? Eu passou um tempo assim, eu fiquei pensando, e aí eu fiquei entre duas coisas. Ou eu minha vida ia ser só de amargura, porque eu ia ficar lamentando, não ia conseguir esquecer, enfim. Ou eu pensei assim, eu vou a partir de agora, então, olhar a beleza das coisas, né? E não a beleza, acho que eu já até falei aqui no grupo uma vez, não a beleza de achar algo belo, padrão, né? Mas assim, de justamente isso que ele está falando aqui, de encontrar a beleza em tudo, principalmente em situações que não fossem tão boas, né? E aí no começo, assim, foi difícil. E isso faz tempo já, né? Já faz quase 10 anos. E depois o que acontecia é que eu queria falar, né? Como eu sou assim, impulsiva para falar, eu queria falar sempre o que eu estava sentindo e como eu estava vendo. Então as pessoas viam o mesmo fato e já iam. Esse exemplo aqui, né? Do Cristo, né? Ver o cachorro morto e falar, meu Deus, que horror, né? E eu olhava e falava assim, não, mas olha, tem, né? Aí, primeiro assim, parecia que eu era meio louca, as pessoas achavam que eu era lunática, e depois eu passei a não falar mais, assim, ficar mais comigo, né? E, e aí, sem querer, eu consegui superar aquilo que passou, porque vieram outras coisas, mas isso me trouxe essa força, assim, né? De pensar, né? Puxa, se a gente está na vida, né? E sempre, nunca vou poder controlar e achar que tudo vai dar certo, né? Como é que eu faço para me sentir bem apesar de, né? Eu acho que aí eu comecei por esse caminho. Aí, agora a gente lendo aqui, eu lembrei disso, né? Porque eu nem lembrava mais, mas a minha já é algo que já está em mim, assim, né? Porque assim eu encontro aquela esperança, né? Fortalece minha esperança, sabe? É isso. E eu vi que a Maria aqui escreveu que, contribuindo ao que a Louise disse, e era que o tempo, né?
é o que mostra, né? Senão a Maria que anotou isso aqui. Complementando o que a Lorize falou, o tempo é um grande auxílio neste processo, né? Realmente. Para que a gente possa olhar só o tempo, né? Isso me veio, vocês comentando, é uma história antiga, que é de uma comunidade, né? Provavelmente uma história oriental. Um senhor, um homem, né? Ganha um cavalo de presente. E os vizinhos, nossa, que maravilha, maravilha. E ele, que já era uma pessoa mais trabalhada, falava, vamos ver, né? O que isso acontece. Porque, teoricamente, era uma coisa positiva. Aí o filho dele um dia vai andar no cavalo, cai e quebra a perna. E aí os vizinhos, nossa, que desgraça, que desgraça. Ele fala, vamos ver. Logo depois que o menino quebra a perna, o país estava em guerra e o reino manda buscar todos os jovens para a guerra. E o menino não pôde ir porque estava com a perna quebrada. Então, sempre você vai vendo assim, a gente tem que olhar com calma para poder observar e olhar aquilo que parece negativo pode ser positivo e vice-versa. Só que o exercício aqui é o exercício da positividade, mas que é muito mais amplo, né? Nesse sentido de ver que aquilo que pode parecer ruim pode ser bom, mas também positivamente olhar que aquilo que no primeiro momento pode ser uma coisa maravilhosa, mas pode ter um desafio na frente, né? Então, acho que esse que é o exercício, que é também uma coisa quando você compara com um jogo de xadrez, né? Eu acho bem interessante observar o jogo de xadrez. O jogo de xadrez já parte de uma polaridade, né? Você tem as peças brancas e as peças pretas, isso já é uma polaridade. Mas com uma coisa muito interessante, todos têm os mesmos direitos. Não existe vantagem. Você tem, e é um jogo de esperteza, é um jogo de inteligência, né? Ninguém ficaria satisfeito de observar um jogador que ganha trapaceando, porque isso não é um jogo, não é o que o xadrez prevê. Mas o que você vê com o xadrez é que quem começa o xadrez, a jogar o xadrez, no início, ele só pensa na próxima jogada. E, às vezes, o outro que está jogando com você é uma pessoa que já tem uma visão de tabuleiro, uma visão maior. Ele não pensa só na próxima jogada, ele pensa nas próximas jogadas. E aí, quem está começando o xadrez, às vezes vê que o inimigo entrega uma peça, que fica pensando assim, nossa, que cara bobo, ele deixou uma peça importante para mim vencê-lo, comer essa peça, como se diz, né? Só que o outro que olha para frente, que olha no tempo, né? Ele sabe que ele está te entregando uma peça, mas é uma armadilha para você, né? Então, essa coisa que você fala, nossa, que delícia, vou resolver, comi o bispo do outro. Aí, daqui a pouco você vê que você chegou num checkmate, porque você não chegou, não viu o futuro, né? Então, essa noção do tempo que foi colocada aqui pela Maria também é bastante interessante, né? Então, a noção do tempo e a noção de sempre buscar o positivo, mesmo em situações que pareçam negativas. Maria Emília, Maria Emília ia falar? É só uma coisa interessante, Ronaldo. Na minha infância, não, adolescência, teve um livro muito famoso, nossa, toda garota, garotos, né, liam, que chamava Poliana. Uhum, E a uhum, Poliana era uma menina que tentava ver alguma coisa positiva em qualquer coisa ruim que acontecesse com ela. Ela era órfã, nossa, a garota, a vida dela não era fácil. E depois, isso, engraçado, com o correr do tempo, isso virou uma coisa até assim meio pejorativa. negativa. Quando alguém tentava ver alguma coisa positiva, o pessoal falava assim, ih, ai, é uma poliana. Isso Sim. virou quase que uma coisa assim, uma poliana. Aí, está Uhum, vivendo como poliana. Mas eu estou achando interessante que, recentemente, né, indo nas bancas e coisa e tal, Saraiva, Cultura, esse livro, Poliana, está sendo reeditado. uhum. Muito. Aí eu fico pensando assim, o que está acontecendo no tempo que essa Poliana, que passou a ser até uma coisa negativa, estão voltando a valorizar. Aí lá. Achei Exatamente. interessante isso. É. Entendeu? É que, de novo, a nossa cultura ela é pelo negativo, né? É, E tem essa imagem pejorativa do bobinho, que vê o sim, bom. E a vida você não pode, você tem que estar preparado para lutar, para não sei o quê. E tudo é verdade, nós temos que estar preparados para lutar,
mas realmente fica muito mais pesado se você só olha o lado negativo, né? Com certeza. Lurice? Então, só complementando também, eu adoro essa história do cavalo, né, Uhum, Ronaldo, adoro essa história, porque é bem nem bom nem ruim, tá sempre tudo uhum, certo, né? uhum, E eu escutei essa história quando eu fiz o retiro do Vipassana, né? E Vipassana é ver o que é, ponto. uhum, E não ser pego nem pela avidez, nem pela aversão, né? Ou seja, não também ficar grudado no positivismo como uma coisa que você deseja, né? Não pode ser assim, ah, agora eu grudo naquilo e vivo aquilo. Também não é por aí, né? Então é ter também um distanciamento, né? Tanto de um quanto de outro, para você poder ver a coisa como ela é, como você disse, né? Vamos ver, né? uhum, Porque a gente não vê, porque a gente é tomado pelo sentimento, né? De, ai, felicidade é ser gruda, né? Como se fosse sequestrado por isso. Ou de tristeza, ó céus, ó vida, olha o que acontece. Aí você também é tomado. Ou seja, você não está vendo aquilo como realmente é. Né? Então, uhum. acho que é importante a gente ver essa questão da polaridade de novo, da avidez, da aversão, né? Enfim, é isso. Bem, hoje já cumprimos nosso tempo aqui, né? Agradeço a todos, né? Vamos exercitar a positividade de olhar realmente de forma positiva a vida com tudo que ela traz, né? Com o que é bom, com o que é ruim, mas valorizar, né? Superar essa tendência nossa sempre negativa de olhar o mundo, né? E vamos aí curtir o nosso final de semana, né? Com esse sábado de aleluia, a Páscoa amanhã, que seja uma boa Páscoa para todos, né? Novos renascimentos para todos nós, né? Ok, obrigado. Bom, bom fim de semana. Boa Páscoa Obrigada. para Boa todos. Páscoa, Boa 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 Páscoa. semana. Páscoa Tchau, para tchau. todos. Obrigada, boa Páscoa a Obrigada, todos. obrigada. Boa Páscoa, bom Boa dia. Páscoa, bom feriado. Boa Tchau, Páscoa. gente. Abraço.